Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique aí comigo, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo poderoso da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. E hoje o nosso tema da Palavra Oportuna, o Deus que trabalha por quem nele espera. E o nosso texto está em Isaías 64, versículos de 1 a 4. Acompanhe. Se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas, focando aqui o versículo 4, que diz que porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você sabia que Deus trabalha? Deus trabalha, Então nós estamos aqui diante de um texto do profeta Isaías, que escreveu em um período de grande tumulto para Israel. Marcado por invasões, exílio, crise de identidade, o povo então estava se sentindo abandonado, sem esperança, Então o profeta, no capítulo 64, reflete esse desespero do povo de Deus, Então a invocação de Deus para ele é interessante, que ele fala que ele quer que Deus desça, desça e intervenha, junto ao povo. Esse é o desejo do povo, de experimentar a presença de Deus em meio às suas dificuldades. Então Isaías 64 é um capítulo que expressa um clamor do povo de Israel em busca da intervenção de Deus. Talvez você tenha clamado assim, talvez você tenha estado assim em crises, em situações de desesperos, em situações de abandono, sentindo abandonada por Deus. As suas orações parecem que não são ouvidas. Talvez você se sente como esse povo. Então esse povo estava assim. Os israelitas, eles estavam frágeis e também por causa dos seus pecados, certo? Então Isaías vai destacar a angústia desse povo diante das dificuldades e também a esperança de que Deus se manifeste, que Deus venha restaurar, que Deus venha trazer uma nova esperança para o povo. Ele está falando nesse sentido. Então o profeta expressa esse profundo lamento, esse clamor, esse desejo ardente pela presença de Deus. Então a passagem aborda também não só esse clamor, esse desejo, mas também aborda a condição do povo. Como que o povo estava? E aí então o profeta leva o povo a reconhecer que todos são como folhas secas. Que somos como folhas secas e que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então essa consciência de fragilidade, necessidade de arrependimento é central nesse texto, como é central em toda a Bíblia. Então ele termina com uma petição de que Deus olhe para o povo. Talvez você tenha clamado, Deus olhe por mim. O povo pedindo, se lembre de nós. Deus, lembre-se de nós. Mostre que mesmo em meio ao desespero, há uma esperança de que a misericórdia divina venha prevalecer sobre as nossas vidas. Então, a Bíblia Sagrada nos revela que Deus é fiel, Ele é ativo, Ele trabalha. Em toda a história da humanidade, desde a criação do mundo, Deus tem trabalhado. Deus vem trabalhando. Deus começou a criar todas as coisas, Ele concluiu tudo, olhou, disse que tudo era muito bom, mas tudo que Ele fez não foi para Ele mesmo, mas foi para o seu deleite, para nós, os seres humanos,
deleitar. Ele trabalhou para você e para mim. E Ele continua trabalhando para cada um de nós. Então Deus formou o homem e Ele fez então tudo para que o homem usufruísse dessa questão de toda a sua criação. Então Isaías 64 fala desse Deus que se move poderosamente na história em favor do ser humano que está sempre fugindo do seu Criador. Tudo por causa da consequência de pecado, ele cai em ruínas e precisa ser socorrido, resgatado, mas o Senhor está sempre trabalhando para nos resgatar. Nos mostra um Deus que faz uma obra linda e poderosa em favor daqueles que esperam nele e destaca a disposição, olha só, de Deus em agir em favor daqueles que depositam no Senhor a sua confiança. Então, esperar no original do hebraico é confiar, significa confiar, perseverar, confiança absoluta. Então, Deus trabalha para aquele que nele espera e não para aquele que resolve tudo por si mesmo, com a sua própria justiça, não, com a sua própria força e seu próprio entendimento. Deus trabalha para aqueles que esperam, que descansam no Senhor. Então, o primeiro ponto nos fala que Deus trabalha trazendo salvação, nos dando salvação e livramento. Então, o profeta aqui deseja que Deus se manifeste de maneira poderosa. Até ele fala, como um fogo que derrete as montanhas. Olha que poderoso, Então, essa metáfora sugere a ideia de que uma intervenção divina venha trazer mudanças radicais e necessárias na vida do povo, na sua vida, na minha vida. Então, desde quando Deus começou a se revelar à humanidade, Ele vem trabalhando para nos salvar, para trazer salvação, dando livramento ao seu povo. E o próprio Deus, Ele faz isso, Ele traz esse testemunho através do seu Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo, muitos escreveram a respeito da salvação. Há um relato, escreveram como, deixando registrado de como que Deus vem salvando as gerações, Deus vem trabalhando em salvação às gerações. Então isso está relatado em Salmos, O nosso Deus é o Deus da nossa salvação, o Salmo 68 vai falar sobre isso. E Jesus veio como cordeiro que tira o pecado do mundo, e Ele veio para tirar o pecado, Ele veio trabalhando para tirar o pecado. Então Deus trabalha para resgatar, para nos regenerar e estabelecer novamente comunhão com Ele. Ele é o Deus que vem nos salvar e vem nos dar livramento. Por isso Ele trabalhou o seu plano, enviando o seu Filho para nos reconciliar com Ele mesmo. Então Ele poderia nos abandonar, mas Deus não nos abandonou e Ele continua trabalhando e Ele não nos abandonou. Ele nos deu um presente lindo, o dom gratuito de Deus, a salvação a cada um de nós, Ele nos escolheu, Ele escolheu nos perdoar, nos resgatar. Então nós precisamos reconhecer a nossa condição e nos voltar para Deus. Então Isaías não apenas fala sobre o pecado em geral, mas também menciona como isso levou o povo a quebrar a sua comunhão com Deus. Então é um momento que nós precisamos olhar para nós mesmos, se nós nos sentimos abandonados. Será que tem algo que nós quebramos a nossa comunhão, que praticamos, que estamos fazendo, que tem quebrado a nossa comunhão com Deus? Porque Deus continua trabalhando. E nós precisamos, então, dar a resposta ao Senhor. A segunda parte fala que Deus trabalha nos dando proteção ao Senhor. Deus te protege. Deus nos dá proteção, Deus nos dá segurança, Deus trabalha guardando o seu povo em segurança, protegendo de todo mal. Deus é aquele que edifica a sua casa. Deus é o Senhor que guarda a sua casa, guarda a nossa cidade, E a gente vai perceber aqui que Ele também trabalha, não só nos protegendo, mas também nos formando para ser o seu povo, porque Ele quer nos proteger, Então Ele vai falar no versículo 8, nós não lemos o versículo 8, mas você pode ler, que Ele vai falar sobre que Ele é um Deus como oleiro, que está trabalhando, formando o seu povo. Então essa metáfora sugere que Deus é ativo. Olha só, Ele tanto nos protege, nos dá segurança, como Ele também trabalha nos formando, nos moldando para de fato sermos o seu povo, refletindo a sua vida, Trazendo a ideia de que a humanidade deve se submeter à vontade divina. Ou seja, o oleiro, ele pega o barro e ele faz o que ele quer. Ele é o oleiro divino, Então, Ele é um Deus que faz com que você se deite, logo pegue no sono
porque só o Senhor te faz repousar em segurança. Salmo 4:8, né? E eleva os olhos para os montes, como diz o salmista, Salmo 121 do salmista, falando, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta e ele me responde, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Espírito Santo nos guarda. O Salmo 127 diz que o Senhor não edifica, né? Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O Senhor é que guarda, né? Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será você levantar de madrugada bem cedo e trabalhar, se matar de trabalhar e dormir tarde, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, né? Mas ele diz aqui no final, Salmo 127:1, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele é o Senhor. E o último ponto para nós concluirmos, Jesus trabalhou neste mundo e ainda trabalha por nós. Jesus veio a este mundo, ele nos revelou o reino de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para trazer aqui o seu reino, implantar o reino eterno do Senhor, para que eu e você tivéssemos condições de salvação, de libertação e de reconciliação, para que a gente tivesse, então, de novo acesso a Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele trabalhou incansavelmente para nos incluir nesse reino. Ele falou, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, e o meu Espírito Santo trabalha, porque ele disse, olha, vocês não estão só. Eu enviarei o Espírito Santo, esse vai trazer orientação, direção, né, a cada um de vocês. Então não se turbe o vosso coração, como diz João 14:1. Né? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo aqui, olha, eu vou preparar. Jesus está preparando o seu lugar. Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando para vir nos buscar. Aleluia! Glória a Deus. Quando ele vier, né? Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele está dizendo que nos guiará. Olha só, ele não nos deixou só, ele enviou o seu Espírito Santo para nos guiar toda a verdade, certo? Para nos dar toda a orientação. Então Deus trabalha no nosso meio pelo seu Espírito Santo que está conosco, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos ajuda em nossas fraquezas. Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Então eu pergunto para você, por que você está aflito? Você pode perguntar para a pessoa, por que está aflito a minha alma? Se tem um Deus que trabalha por ti. Muitas vezes achamos que nada vai dar certo, muitas vezes achamos que não vamos aguentar, ficamos sem dormir, preocupados com tantas coisas. Descansa no Senhor, espere no Senhor. Então hoje, muitos enfrentam crise de fé, lutas pessoais, se enfrentam questionamentos sobre a presença de Deus, né? E vivem tempos difíceis e parece que Deus não se manifesta, não fala, não está ouvindo, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua ministrando, Ele continua falando, Ele continua curando, Ele continua dando livramento, Ele continua salvando, Ele continua protegendo, Ele continua guardando. Então confie, descanse, entrega tudo a Ele, espera no Senhor. E aí você achará descanso para a sua alma. Muitas pessoas estão vivendo tempos difíceis de depressão e uma ansiedade fora do comum. Por que você está assim? Não fique assim. A mensagem de arrependimento e esperança no poder transformador de Deus, ela continua ressoando. Se você talvez se afastou dele por algum pecado, por alguma coisa, essa mensagem de transformação pelo poder de Deus continua a ressoar. Houve uma ordem de Deus a teu respeito. Tudo no céu trabalhou para que você tivesse, nesse momento, ouvindo essa palavra. Está trabalhando, Deus trabalhou. Talvez você pense, por que eu estou ouvindo essa palavra? Porque Deus está trabalhando para que você possa ouvir essa mensagem e entender que existe um Deus desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu, porque é um Deus todo-poderoso que trabalha em favor do seu povo, né? Então, Deus trabalha em seu favor. Ele está falando, meu filho, eu estou trabalhando. Meu filho, confia em mim, descansa em mim. Então você tem que dizer para você mesmo, ó, Deus está trabalhando.
Diga para você mesmo nesse momento, Deus está trabalhando na minha vida. E olha que Deus trabalha não só em coisas que vai nos favorecer. E a gente quer muitas vezes que Deus trabalhe nos dando coisas, nos favorecendo de alguma forma, né? Deus trabalha também nas coisas difíceis que você está atravessando. Ele trabalha para te fortalecer, para te fazer crescer, para que você tenha maturidade espiritual nas dificuldades, nas lutas que você e eu talvez temos que enfrentar. Deus também trabalha. E como uma parte que fala aqui do oleiro, no versículo 8, né? Ele vai falar que nós somos o barro e o Senhor é o oleiro e todos nós somos obra das mãos dele. Então, se nós somos obra da mão dele, ele vai trabalhar, ele vai quebrar você para que você seja um vaso novo, cheio de bênção, cheio da presença do Espírito Santo. Então, Deus está trabalhando. Diga, Deus está trabalhando. Diga para você mesmo, Deus está trabalhando sobre a minha vida. Então, olhe para as circunstâncias que têm tirado teu sono e diga, Deus está trabalhando. Amém? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra. Que esta mensagem chegue a este coração, a esta casa, a esta família, a esta pessoa, para que eles entendam que nós precisamos confiar, precisamos esperar, precisamos descansar no Senhor, porque Tu és um Deus que trabalha. Por isso, Deus trabalha nessa vida, trabalha nessa casa, trabalha nessa família. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.